Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do terceiro ano do PET volume 3 de Química. Vamos lá? Primeiro eu vou passar para vocês um conceito básico aqui do lado da atividade 1. Do lado da atividade 1, logo acima, temos aqui um exemplo de um aldeído e de uma cetona. Então, eu vou mostrar para vocês porque vai ser interessante para vocês resolver algumas atividades para frente. Carbonila é aquele carbono que está ligado com uma ligação dupla de oxigênio, onde eu sublinhei aqui. Então, aqui está um carbono e aqui está uma dupla ligação e um átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho uma carbonila e aqui ela vai estar ou no início ou no final da ligação. Não tem átomos de carbonos entre essa carbonila. Quando isso acontecer, se trata de uma carbonila e a função é aldeído. Então, a carbonila é o C-O, e se essa carbonila estiver na extremidade ou no início ou no final, então vai ser um aldeído. Como se dá o nome desse composto? O prefixo é met, porque é só um carbono. Met é um carbono só. An, porque é a ligação simples de carbono para carbono. Só é um carbono, então a ligação é simples, é an. E al, porque se trata de um aldeído. Toda vez que for um aldeído, finaliza com al. Então, esse composto aqui é o metanal. Agora eu vou falar para vocês aqui quando vocês reconhecer que é uma cetona. A carbonila vai estar entre carbono. Ou seja, aqui eu tenho a carbonila, que é a ligação dupla aqui de oxigênio ligada aqui no carbono. E para ela ser uma cetona, eu tenho que ter essa ligação aqui entre carbonos. No caso, eu tenho aqui um carbono à esquerda e um carbono à direita. E a carbonila está aqui entre esses átomos de carbono. Eu circulei aqui a carbonila. Então, esse composto aqui, essa carbonila está entre átomos de carbono, então se trata de uma função cetona, pois a carbonila está entre carbono. O nome desse composto aqui é a propanona. Prop, porque é 3 carbonos, aqui 1, 2, 3. An é ligação simples de carbono para carbono, tá aqui um tracinho só. Iona, porque é uma cetona. Se é uma cetona, então eu finalizo aqui com ona. Então aqui é a propanona. Os nomes desses compostos, nomes comerciais, é o formol e da acetona. Mas aqui é o nome, a fórmula química. Aqui eu coloquei as duas situações. A apostila colocou aqui a estrutura do formol e da acetona e como ler esses nomes na química. Atividade 1. Abaixo temos a representação de duas sínteses orgânicas. Circule e dê nomes às funções oxigenadas estudadas até aqui. Nós vamos olhar onde tem ligação diferente de carbono e hidrogênio. Então, olhando aqui, eu tenho só carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Aqui está indicando a reação química que está acontecendo. Nós não estudamos isso aqui com zinco, hidrogênio mais e ozônio. Aqui não, aqui tem uma dupla O. Então eu vou circular. Aqui eu tenho uma carbonila. Essa carbonila, ela está no fim, não tem carbonos entre essa carbonila. Se ela está no fim, então ela se trata de um aldeído. Se tivesse aqui no lugar desse hidrogênio um carbono, aí não seria aldeído, seria cetona. Mas como não tem mais carbonos aqui seguindo, como a carbonila não está entre carbonos, é um aldeído. Aqui tem uma dupla O aqui também. Então vou sublinhar ela.
Ligado nesse carbono, para cá eu tenho hidrogênio, para cá eu tenho carbono. Então, essa carbonila não está entre carbono. Se não está entre carbono, é um aldeído. Aqui não tem mais. Aqui, ó, aqui eu tenho uma carbonila, mas ela não está entre carbonos. Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um cloro. Então, essa função não foi estudada ainda. Então, isso aí se trata de um cloreto de ácido. Eu não vou colocar o nome dela porque não pede, só pede para circular e dar nomes das funções oxigenadas estudadas até aqui. Mas isso aqui se trata cloreto de ácido. Essa função oxigenada é um cloreto de ácido. Aqui não tem. Aqui tem. Aqui tem essa carbonila. Para cá eu tenho carbono e para cá, cada canto desse daqui indica que tem um átomo de carbono. Se esse daqui é um carbono e aqui também é carbono, então a carbonila está entre átomos de carbono. Quando a carbonila está entre átomos de carbono, se trata de uma cetona. Atividade 2. Desenhe a fórmula estrutural para 2 aldeídos e 3 cetonas que apresentam a fórmula molecular C6H12O. Ou seja, uma mesma fórmula molecular tem várias possibilidades de fazer uma série de fórmulas estruturais. Nós vamos fazer aqui então 2 fórmulas estruturais de aldeídos e 2 fórmulas estruturais de cetonas. Eu vou separar aqui ao meio. Os aldeídos são 6 carbonos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cetonas do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em todos os casos, tem 6 átomos de carbono. Agora eu vou distribuir o oxigênio, que é a carbonila. Para ser aldeído, a carbonila tem que estar ou no início ou no final da estrutura. Então, nessa daqui, eu vou colocar a carbonila no início. E nessa outra aqui, eu vou colocar a carbonila no fim da estrutura. E agora, como eu já tenho um átomo de oxigênio aqui e um átomo de oxigênio aqui, basta eu distribuir os átomos de hidrogênio. Então, aqui já fez 2 ligações, o carbono fez 2 ligações, falta, já tem uma para cá, uma para cada. Então, aqui já tem 3, aí eu acrescento um hidrogênio aqui. Aqui já fez 2, eu acrescento mais 2 hidrogênio. Aqui eu acrescento mais 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. E aqui já fez uma ligação, então eu vou acrescentar 3 hidrogênios. O carbono do meio fica com 2, porque já tem uma ligação para lá e uma para cá. Com 2, 4. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos de hidrogênio. No outro caso aqui, eu faço do mesmo jeito. 3 hidrogênio, com uma ligação aqui 4. Esse carbono já fez 2 ligações, então eu acrescento mais 2 hidrogênio, mais 2 hidrogênio, 2 hidrogênio e 2 hidrogênio. Esse carbono fez 2 ligações para cima e um para o lado esquerdo. Então eu acrescento mais um hidrogênio para completar as 4 ligações. Hidrogênios tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 3, 12. Então, os aldeídos já estão prontos. Agora vamos finalizar as 3 cetonas. Para ser cetona,
A dupla O, que é a carbonila, ela tem que ficar entre carbonos. Então, nesse caso, eu vou colocar a carbonila no segundo carbono. Aqui eu vou colocar no terceiro carbono. E aqui eu coloco ela no quarto carbono. E agora eu só completo com os átomos de hidrogênio. Faço a ligação de cada carbono para carbono. No início é 3 de hidrogênio e no final é 3 de hidrogênio. Em todos os casos. 3, 3, H3, H3. Aqui já tem as 4 ligações, 2 para cima, uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Aqui falta 2, aqui falta 2, 2. 3 com 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, ó, 3 com 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 com 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a carbonila ficou entre carbonos. Nesse caso, temos desse lado as cetonas. Temos aqui 3 cetonas. Do lado esquerdo, eu tenho 2 aldeídos. E a carboxila está nas extremidades, ou no início ou no final. Atividade 3. Determine a fórmula molecular e estrutural para os seguintes compostos. Primeiro passo, nós vamos determinar a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é aquela que tem a estrutura. Como são 4 substâncias, são 4 compostos, eu vou separar o meio para poder fazer o desenho de cada estrutura. Metilpropanal, 2-metilpropanal. Então, prop significa que são 3 carbonos. 1, 2, 3 ligados entre si. An significa que é ligação simples de um para o outro. Al significa que é um aldeído, ou seja, no primeiro carbono eu devo fazer uma carbonila. Tá aqui a carbonila, no primeiro carbono. 2-metil. No carbono 2, eu vou fazer um metil. Como é que eu tenho o carbono 1, carbono 2 e carbono 3? Então, no 2, um 2, eu vou fazer um metil, CH3. Agora é só acrescentar os hidrogênios faltosos. Esse carbono já fez 3 ligações, falta um hidrogênio. Eu posso colocar o hidrogênio aqui do lado, ou posso fazer uma ligação simples e ligar ele. Esse carbono aqui, falta um hidrogênio para completar os 4. E esse aqui fez uma ligação, eu acrescento mais 3 hidrogênio nele. Então, esse aqui é o 2-metilpropanal. B, 3,3 dimetilpent-2-ona. Pent significa que são 5 átomos de carbono. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ona significa que é uma cetona. Então, essa cetona ela deve ficar entre átomos de carbono. Numerando a cadeia carbônica, eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, porque pent é de 5 átomos de carbono. No carbono 3 e no carbono 3 de novo, eu vou colocar um radical, uma ramificação metil. Então, aqui 1, 2, 3, eu vou colocar um metil, aqui ó, CH3, que é um metil, e aqui CH3, que é outro metil.
Aí então eu falo 3,3 dimetil. Pente, 5 carbonos. Já tá ok. E agora falta eu colocar no carbono 2, eu vou colocar esse daqui. 1, 2. Pronto. Agora acrescenta a ligação de cada carbono para carbono. E agora acrescenta-se os átomos de hidrogênio. Aqui eu acrescento 3. Aqui já está os 4 completos. Aqui já tem 4 completos. Aqui só tem 2, acrescento mais 2. E aqui falta 3. Agora eu vou fazer aqui a do C, butanal. Então, but é 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. An significa que é somente ligação simples. E al, ou seja, no primeiro carbono eu vou fazer a carbonila. Então aqui, ó, a carbonila. Tá faltando um átomo de hidrogênio, eu posso colocar ele aqui do lado. Eu vou colocar aqui embaixo, mas tanto faz. Agora é só acrescentar os átomos de hidrogênio faltosos aqui nos carbonos da frente. Esse carbono já fez 4 ligações, esse fez 2, acrescento 2 hidrogênio, fez 2, acrescento 2. Esse carbono fez uma ligação só e eu acrescento 3 hidrogênios. Prontinho, o butanal. Agora, o 4-metilpente 3-enal. Pente, 5 átomos de carbono. Vou numerar eles na sequência 1, 2, 3, 4, 5. Al significa que ele é um aldeído. Então eu vou fazer a dupla O aqui, que é a carbonila. Opa, aqui é hidrogênio, acrescenta com hidrogênio. Então o carbono aqui ficou completo. 1, 2, 3, 4 ligações. Tá, aqui tá a carbonila, tá ok. No carbono 4, eu vou fazer um metil. Então 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer um metil, que é CH3. Acrescento logo as ligações de um para o outro. 4 metil, já está aqui o metil no carbono 4. 3 en. Então, no carbono 3, o en significa ligação dupla. Então, no carbono 3, eu vou fazer uma ligação dupla. Aqui, ó, no carbono 3. Se fosse in, era ligação tripla. An, simples. En, dupla. In, ligação tripla. Então, esse aqui é a fórmula estrutural. A fórmula estrutural já foram feitas. Agora falta fazer a fórmula molecular. A fórmula molecular, o primeiro passo é colocar a quantidade de carbono. O carbono tem 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Próximo passo, hidrogênio. Hidrogênio tem 1, 2, 2, 3 e 3, 6, 6 e 2, 8. E oxigênio só tem 1. Então, C4H8O é a fórmula molecular do 2-metilpropanal. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbono. Hidrogênio tem 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oxigênio, somente 1. Butanal é o carbono 1, 2, 3, 4.
hidrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 8. E oxigênio só 1. B. Carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio, falta acrescentar aqui a quantidade dos hidrogênios. Então aqui fez duas ligações, falta 2. Aqui fez duas ligações aqui, uma aqui 3, então falta um hidrogênio só. Aqui já fez 4 ligações, uma para baixo, uma para o lado direito, duas para a esquerda. E aqui fez uma ligação, falta 3 hidrogênio. E aqui já está completo. Então a quantidade de hidrogênio é 1, 2, 3, 4. 4 com 3, 7, com 3, 10. E a quantidade de oxigênio, um só. Prontinho, fizemos a fórmula molecular dos 4 compostos. Atividade 4. O bom uísque se conhece no dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo do dia seguinte. Essas frases comuns em propagandas de bebidas alcoólicas referem-se à dor de cabeça que algumas bebidas causam. O principal responsável por ela é uma substância chamada etanol. Assinale a alternativa que apresenta a função química e a fórmula estrutural dessa substância. Então, nós vamos escolher qual é a função química, se é um álcool ou se é um aldeído para o etanol, e depois nós vamos escolher a fórmula estrutural, que é essa que está aqui na frente da função química. Primeiro passo, se termina em -al, já sabemos que se trata de um aldeído, então descarta álcool e álcool na A e na B. Et significa que são 2 carbonos, então 2 carbonos. An significa ligação simples e al significa que tem um grupo aqui no primeiro carbono. Esse é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 2. Então a carbonila ela fica no primeiro ou no último. Aqui eu coloquei no primeiro. Se eu fosse colocar a carbonila aqui nesse daqui, então eu teria que enumerar a cadeia carbônica daqui do lado direito para o lado esquerdo. Então, 1, 2, 3 ligações, acrescenta um hidrogênio, ficou 4 ligações para esse carbono. Esse carbono que fez uma ligação só, então acrescento aqui agora 3 hidrogênio para ele. Vamos ver qual é a estrutura que está. Aldeído aqui apresenta 2 carbonos e 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. E eu só tenho 4 átomos de hidrogênio. Descarta também. Essa daqui eu tenho um átomo só de carbono. E aqui, eu tenho que ter 2 carbonos. Então, descarta também. A letra E. Eu tenho aqui, 2 carbonos. Aqui tem 2 carbonos. Hidrogênio tem 3, 4. Aqui, tem 3, 4. E 1 oxigênio. Lembrando que quando se tratar de um aldeído, sempre eu vou colocar o oxigênio depois do hidrogênio. Quando é álcool, eu coloco o contrário. Eu coloco o oxigênio depois o hidrogênio. E no aldeído, eu coloco o hidrogênio depois o oxigênio. Aqui na fórmula estrutural. Então, a opção correta, alternativa E. Atividade 5. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável e muito utilizado como solvente de tintas,
vernizes e esmaltes. Trata-se da acetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita pelo texto anterior são, respectivamente. Temos aqui as opções A, B, C, D e E, onde precisamos escolher a fórmula molecular da substância e também o nome oficial. Então, aqui, respectivamente, vamos escolher as duas situações aqui para acetona mais simples. Se nós estamos procurando a acetona mais simples, nós já podemos descartar a letra A e a letra D, porque termina em al, butanal, propanal. Esses dois compostos se trata de aldeído, porque termina aqui em al. Então, não é A e não é D, pois termina em al. A letra B, nós percebemos que tem 4 carbonos, C, 2 carbonos e E, 3 carbonos. Como nós estamos procurando a cetona mais simples, então aqui, ó, cetona. Para ser cetona, sabemos que tem que ter uma dupla O entre átomos de carbonos. Se tem que ser entre átomos de carbonos, eu tenho que ter um carbono aqui e um carbono para cá e outro carbono para lá. Ou seja, a cetona mais simples, eu tenho que ter a menor quantidade de átomos de carbonos possíveis. Nesse caso, a letra C eu já descarto logo, porque aqui eu tenho apenas 2 carbonos. E para ser uma cetona, eu tenho que ter essa dupla O aqui, ó, entre 2 átomos de carbono. Então, com 2 átomos de carbono, não tem como, não existe a etanona. Então, a letra C também já está descartada. Entre a B e a letra E, aqui eu tenho 3 carbonos e a B eu tenho 4 carbonos. Então, aqui, para ser mais simples, 4 eu teria que acrescentar outro carbono. E 3 eu já posso ter uma cetona, porque basta eu ter um carbono no centro, com a dupla O, e um carbono do lado direito e um carbono do lado esquerdo. Então, a minha opção vai ser a letra E. Agora, fazendo a ligação, para vocês verem, eu vou ter aqui 1, 2, 3 carbonos, igual está aqui. A dupla O fica no centro, porque deve ficar entre átomos de carbonos. Um átomo de oxigênio, já está aqui o átomo de oxigênio. E agora eu vou completar com os 6 átomos de hidrogênio. Aqui eu vou ter 3 átomos de hidrogênio aqui, H3 aqui, e aqui CH3 aqui. Cada carbono ficou com 4 ligações. Pessoal, fiquem com Deus. Até mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima videoaula. Dê um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Faça o comentário. E até a próxima.